E para conduzir o descerramento da placa de homenagem, convidamos o coordenador do projeto Vozes Feladas, o professor Vladimir Camargos. Obrigado, Mariana. Eu quero, já está encerrado o ato de desagravo, é claro, mas quero convidar todas as autoridades presentes, amigas, amigos, que continuem aqui conosco. Nós vamos começar uma segunda etapa agora, que é a homenagem ao Dr. Dirceu Borges Ramos. Convido, portanto, aqui à frente, não teremos um cerimonial formal, apenas para que a gente possa fazer a devida homenagem também ao Dr. Dirceu. O coordenador do Centro Acadêmico 11 de Maio, Gabriel Henrique, por favor, aqui conosco. Lembrando que as autoridades presentes, é claro, continuam conosco aqui já no dispositivo que estava formado. Estão todas convidadas, todos convidados a continuar conosco aqui. Convidar também o presidente do sindicato docente das IFES aqui em Goiás, o professor Gessi. Professora Giovana vai representar a UF. Também o Cíntia, o FG também está aqui, acho que o João Pires, é isso? Fernando, representando o Sindicato dos Servidores, e convidando o Cíntia, eu já agradeço imensamente a participação e a ajuda dos servidores dessa casa. Não sei se a Glorinha está por aqui. Glorinha, em nome dela, eu agradeço muito bem, Glorinha, agradeço a todas as servidoras, todos os técnicos administrativos aqui da Faculdade de Direito que tanto nos auxiliaram nesse mistério. E quero convidar o doutor Rogério Borges, representando a família do doutor Dirceu Borges Ramos, para que esteja também conosco aqui à frente. A placa está lá em cima, nós vamos encerrar ela lá em cima, mas eu queria, sem demais delongas, convidar o doutor Rogério, portanto, para fazer uso da palavra, que ele já, inclusive, fale um pouco sobre a biografia de seu pai, de seu Borges, e depois a gente continua com as demais falas. Muito obrigado. Bom dia a todos. É muito gratificante, 31 anos após a morte do meu pai, a gente receber uma homenagem dessa, de um assunto velado. A gente nunca não se conversava sobre isso. A gente sabe de alguns pontos, mas era um assunto que não se tratava dentro das famílias, por medo, por receio, ou por questões psicológicas mesmo. Mas a lembrança maior da nossa casa é a democracia. Nunca se conversou, como se diz hoje, em comunismo, em direita, esquerda, em excessos, mas até criança a gente tinha o direito de manifestar a vontade, de expressar a vontade, mesmo que depois seguisse o que o pai queria, mas a gente poderia dizer: não, papai, não estou gostando, certo? E sobre o momento, em algumas discussões até acaloradas dentro de casa, a gente muitas vezes escutou: olha, meu filho, para você usar uma camiseta verde, amarela, azul e branca, amigos meus saíram e não voltaram. Esse ato é muito importante. Existe mais pessoas, eu sei que da universidade, da época, mas 2 foram presos dentro da universidade. E um projeto que não pode acabar, não com relação ao que passou, mas para o futuro. Na Alemanha, todos os campos de concentração, quem for, eu já fui, se tornaram museus, para que aquilo não se repita. E aí, OAB, vou falar OAB, não é o presidente, é a OAB, é o caminho para poder manter viva essa memória, para que isso não aconteça novamente. Tivemos a sorte, na época, de ter o tio Romulo Gonçalves, que foi quem fez o habeas corpus, e a intervenção do tio Humberto Crispim Borges, que ele era do Exército, não sei qual que era a patente, mas já, meu pai já estava encaminhado, já estava aqui no batalhão do setor universitário, setor leste ali, que é hoje da Polícia Militar, já sendo encaminhado para o preparo do interrogatório, que normalmente era a tortura, né? Então ele não chegou.
mas muitos foram, e o assunto não anda para frente. Até hoje existe receio. Então, a palavra que eu tenho é que não deixe isso morrer. Precisa saber, entra governo, sai governo, entra governo de direita, de esquerda, de centro, ninguém quer colocar a mão nos arquivos, que ainda estão, a grande maioria, em poder das forças militares, se é que existem. Mas é um assunto que várias pessoas do nosso convívio sofreram, as famílias sofreram, e isso não pode calar. Isso tem que mostrar. Isso precisa mostrar o perigo que é, o quão infrutífero é num regime autoritário, seja de direita ou de esquerda. Eu agradeço demais, minha família está muito emocionada. Isso é Obrigado, Rogério. A ideia começou com um depoimento que eu li da irmã do Rogério, a professora Elisa Campos Borges, que foi nossa colega de movimento estudantil aqui na universidade. Ela era da História e hoje é professora da Universidade Federal Fluminense. A Elisa publicou, ela não pode estar conosco aqui hoje, ela está substituindo a direção lá na UF, na Federal Fluminense, então ela pediu desculpas e mandou uma carta para que pudesse ser lida. Eu vou pedir licença aos convidados para ler uma carta curta, mas eu acho que é muito importante que seja lida. Bom dia a todos e a todas, peço licença para dizer poucas palavras nesta homenagem ao meu pai, Dirceu Borges Ramos. Gostaria de agradecer à Faculdade de Direito, em especial ao Caixinho, e ao professor e amigo Vladimir Camargos, que coordena o projeto Vozes Veladas, por essa atividade que recorda um dos momentos mais difíceis da nossa história e, ao mesmo tempo, homenageia a luta e a coragem de meu pai e de tantos outros que não se curvaram diante da brutalidade de um regime militar que perseguiu, torturou, prendeu e matou tantos brasileiros. Meu pai foi observado por agentes do DOPS, preso pela polícia militar por organizar uma passeata em repúdio ao assassinato do estudante Edson Luiz, morto no restaurante Calabouço, em 29 de março de 68. Este despertou uma onda de protestos estudantis contra o regime, que, em resposta, reprimiu violentamente todas as manifestações. 1968, o ano da prisão arbitrária de meu pai, também foi o ano em que a ditadura promulgou o ato institucional AI-5, iniciando os períodos mais violentos do regime. Meu pai nunca comentou sobre essa situação sobre a atuação contra a ditadura. Conversávamos sobre política, questões gerais do movimento estudantil e da importância da democracia. Ele sempre se emocionava quando falava da repressão e usava palavras duríssimas contra os militares. Mas eu era muito nova e estava começando a entender as coisas. Só soube que ele foi preso em 2006, quando li uma carta escrita por meu tio Léo Borges, endereçada a meu pai, com data de 27 de abril de 68. Nela, meu tio dizia, abre aspas, fiquei um tanto empolgado com sua prisão, não pelo fato de ter sido preso, mas pelo fato de saber que você está lutando por um ideal coletivo, um ideal que é de todos nós brasileiros e que é meu ideal, fecha aspas. Logo depois, na carta, meu tio menciona vagamente problemas que meus avós e meu pai estariam tendo em razão deste episódio. Gostaria de ter em mãos a carta do meu pai para o meu tio. Ali certamente teríamos um relato do ocorrido, dos desdobramentos. Que atos como estes se multipliquem em 2024. Que possamos conhecer as milhares de histórias de brasileiras e brasileiros que, como dizia meu pai, lutaram por ideal democrático e, por esse motivo, foram atingidos pela violência política da ditadura. Tenho certeza que meu pai está muito feliz em receber a sua homenagem. Obrigada mais uma vez, Elisa de Campos Borges. Vou passar a palavra ao representante do Centro Acadêmico 11 de Maio, Caixinho, lembrando que o Dirceu Borges era presidente do Caixinho, Gabriel Henrique, e depois deixar a palavra franqueada tanto para os representantes da Turma de 68, como para as entidades aqui que representam este movimento. Não é claro antes de também ouvir o nosso diretor encerrando este ato, mas agora passa a palavra, portanto, ao Centro Acadêmico 11 de Maio, através de seu coordenador, Gabriel Henrique, a quem eu agradeço muito o apoio a este ato. Bom dia, quero agradecer a palavra do professor Vladimir, quero agradecer também a presença de todos aqui, e para ser breve, que não tem muita cerimônia, mas de certa forma improvisado,
Eu acho muito importante essa disputa da memória da Faculdade de Direito e da democracia brasileira, porque é uma instituição, a faculdade, que sofreu abusos durante a ditadura militar, e a parte que a gente quer que seja lembrada e que prevaleça seja a memória dos que lutaram, a memória da resistência, que é tão importante nesse período de reconstrução da jovem democracia no Brasil. Não vou me alongar muito, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, para, além da homenagem ao Sobral Pinto, comparecerem essa presença na homenagem do Dirceu Borges, e eu passo a palavra. O doutor Eliomar Pires está ali saindo. Perdão, Eliomar, quero também, se você não estiver com outro compromisso, também vir aqui à frente, ficar conosco. Muito obrigado à Associação de Egressos, professor Jonathan Silva, que também faz parte da Associação de Egressos, por terem comparecido desse ato. Muito obrigado. Professor José Quirino. Nós queríamos mais uma vez agradecer a todos, reiterar cada palavra e externar que este lugar é o lugar do discurso baseado na democracia, mas sempre pensando em recobrar a memória e recontar com o espírito de buscarmos nela a finalidade de recontar com os seus devidos fatos verdadeiros. Saber recontar a memória é a melhor coisa que se pode imaginar. Então nós vamos convidar a todos para o ato solene, agora aqui no andar de cima, dizer que o Caxim é o movimento que mais dá trabalho para o diretor da escola, né? E eles estão sempre ao nosso lado com a finalidade de defender seus direitos, de exercer o seu papel de protesto. Eles têm assento no conselho diretor da Faculdade de Direito e ali podem exercer o seu papel. Então isso, não é isso, professor Adegmar? É tão importante para essa escola. Então convidamos todos então para subirmos ali para um ato solene de também descerrar a placa que está ali acima. Deixa eu só quebrar o protocolo, agradecer a presença do doutor Eduardo Oliveira, representando a Prefeitura de Goiânia, secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos. Muito nos honra também sua presença e demais autoridades que não foram nominadas aqui, tá bem? Muito obrigado. Vamos subir então para encerrar a placa e agradecer imensamente ao nosso sindicato ADUF, que foi quem propiciou este momento, né? Com patrocínio desta atividade. Vamos lá em cima então, por favor. Preso na presidência da faculdade em 1968 pelas forças da repressão quando convocava a manifestação estudantil em repúdio ao assassinato do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro. Assim, no momento de passagem dos 55 anos desse ato de violência, relembramos esse fato para que nunca se esqueça e que não mais aconteça. Do mesmo modo, desagravamos todos os discentes, professores e servidores da Faculdade de Direito Estrangeiros, igualmente como vítimas do arbítrio e do autoritarismo. Goiânia, 6 de dezembro de 2023, assina o professor José Quirino, os coordenadores do Caxim, Gabriel e Isadora, eu pelo projeto, tenho aqui o apoio da Associação dos Docentes da UF. Muito obrigado. A placa vai ser afixada na parede com o centro da cadeira. Tá?